Fala galera ligada no canal Colina em Foco, passando aqui diretamente do estádio Allianz Parque para falar um pouco sobre a derrota do Vasco para o Palmeiras por 3-0. Jogo que acabou encerrando a invencibilidade cruzmaltina de 7 jogos sem perder. Mas antes, eu vou pedindo para você deixar o seu like, para você também compartilhar esse vídeo e, claro, se inscrever no canal Colina em Foco. Você também pode ser membro do canal Colina em Foco, são 3 categorias, o Colina Peladeiro, o Colina Sub-20 e o Colina Profissional, cada um tendo ali um valor e, consequentemente, tendo diferentes benefícios. Não perca essa oportunidade de fazer parte da família Colina em Foco através do clube de membros, beleza? Então, rapaziada, uma derrota dura, uma derrota sofrida e que evidencia o abismo que se encontra o Vasco contra a equipe do Palmeiras, que é semifinalista da Libertadores da América e briga pelo título do Campeonato Brasileiro. A derrota do Vasco foi construída com 22 minutos, já que o Palmeiras, nesse período, já estava vencendo por 3-0. Na coletiva, o Diniz não titubeou ao dizer que o Vasco foi apático. De fato, faltou muita coisa que sobrou ao time nas vitórias sobre Cruzeiro, Bahia e no empate com o Flamengo, que são 3 equipes que estão dentro do G6 do Campeonato Brasileiro. Então o Vasco apresentou uma queda talvez psicológica, talvez achou que pelas partidas que fez deveria jogar de qualquer jeito, sem correr o dobro para igualar no físico o que o Palmeiras sobra na técnica. Talvez nem sobre tanto assim, porque os jogadores de frente do Vasco são bons e demonstram isso a cada jogo. Afinal de contas, desde que o Diniz chegou como técnico do Vasco, o Vasco tem um dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro. Faltou, de fato, entrega, apoio dentre os companheiros. Não dá para colocar tudo na conta do Lucas Oliveira, tendo em vista que ele foi titular pela última vez há 7 meses. Ele fez um bom jogo contra o Flamengo, mas aquilo ali foi a exceção. A regra era um zagueiro que não vinha sendo relacionado pelo técnico Fernando Diniz. Claro que ele aproveitou as oportunidades que teve no treino, depois foi relacionado para os jogos, até jogar contra o Flamengo, um tempo que ele não fazia 7 meses e agora, contra o Palmeiras, teve a oportunidade de ser titular. Não vou dizer que a culpa é dele, mas é claro que ele teve uma partida ruim. E também não dá para dizer que o Diniz errou em ter escalado ele no lugar do Cuesta, tendo em vista que ele foi bem contra o Flamengo, num jogo que teria uma dificuldade muito semelhante ao jogo do Palmeiras. Mas não deu. Voltamos a estaca zero em relação ao zagueiro pela direita para substituir o Cuesta. Cuesta que não estará em campo contra o Vitória. Pelo menos é o que deixou a entender o Diniz na coletiva. Ele disse que, por se tratar de um problema muscular, não há por que adiantar os processos. Então, é dúvida, não dá para bater o martelo, mas é muito difícil que o Cuesta esteja em campo. Ainda mais pelo nível do adversário do outro lado. Com todo respeito ao Vitória, trata-se de uma equipe que está na zona do rebaixamento. O Vasco precisa voltar a jogar bem no sentido da concentração, da entrega, que aí consegue ganhar o Vitória até com uma certa facilidade. O Matheus França, que foi desfalque no jogo contra o Palmeiras por conta de uma entorse no tornozelo direito, tem mais chances de estar em campo. Como o próprio Diniz disse, ele não preocupa tanto assim. Mas voltando ainda ao jogo, e é importante a gente fazer esse recorte dos 7 jogos de invencibilidade que o Vasco teve. Foram 2 jogos duros contra o Botafogo, nos quais o Vasco compete e passa, avança para a semifinal da Copa do Brasil. Depois vence o Sport na Ilha do Retiro, empata com o Ceará, empata com o Flamengo, vence o Bahia, vence o Cruzeiro e acaba perdendo para o Palmeiras. Essa era uma sequência que todo mundo dizia o seguinte: o Vasco vai terminar ela dentro da zona do rebaixamento e possivelmente eliminado da Copa do Brasil. E foi totalmente o contrário. O Vasco vivo na semifinal da Copa do Brasil e um Vasco tendo aí um respiro importante da zona do rebaixamento. Como eu sempre falo, não é
um time maravilhoso nas vitórias, mas também não é o pior time do mundo nas derrotas. A derrota de hoje, de fato, evidencia o abismo entre Vasco e Palmeiras. Mas a gente está falando de um time que é a primeira prateleira no futebol sul-americano. Contra a Vitória, contra a Bahia, contra Cruzeiro, que eu acho até que são times, evidentemente, em patamar, né, em prateleiras menores, o Vasco compete bem e consegue vencer. Então o Vasco é favoritaço para vencer o Vitória no jogo de domingo em São Januário. A torcida vai encher São Januário, vai apoiar o time, até porque dentro de casa, né, uma situação de litígio já passou a ser uma lua de mel, porque o Vasco venceu o Bahia, venceu o Cruzeiro, jogando bem. E tomara que isso se mantenha para o jogo de domingo. Eu já vou até adiantar uma escalação, baseada, é claro, nas minhas observações e também pensando um pouco com a cabeça do Diniz. Acredito que o Vasco vai a campo com o Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura, Robert Renan e Puma. No meio-campo com Barros e Tietê. Vale destacar que o Barros cumpriu suspensão e fez muita falta ao Vasco. Aí do meio para frente o time que você já conhece, Coutinho, Ryan, Nuno Moreira e o Verratti. Precisamos falar do Verratti. Você que está aqui no canal, me acompanha, sabe o quanto eu defendo o Pirata. Mas infelizmente não dá mais para defendê-lo. Afinal de contas, são 12 jogos com bola rolando sem marcar. Os últimos 3 gols do Pirata, os 3 marcados de pênalti. E o último, se eu não me engano, na partida contra o Sport. De lá para cá, são jogo contra o Botafogo, Ceará, Flamengo, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras. São 6 jogos sem marcar. A situação do Pirata não está nada boa. E eu até faço aqui um apelo ao Diniz. Diniz, vai chegar um momento em que você vai escalar o Verratti como titular em São Januário. As coisas não vão dar muito certo em algum momento do jogo. Verratti vai ser vaiado pela torcida vascaína e o que poderia ser evitado, que é uma rusga, vai acabar se tornando um litígio, de fato, do torcedor vascaíno com o seu capitão, um jogador que é extremamente carismático, um jogador que conta extremamente com o apoio e com o carinho dos torcedores, mas que não vive um bom momento. E ao não viver um bom momento, você acaba queimando ele, o colocando numa fogueira. Eu até entendo que o jogo contra o Vitória, de acordo, né, devido ao time ser um time inferior e que provavelmente vai jogar por uma bola, jogando bem fechadinho, bem recuadinho, a presença do Verratti é importante pela jogada aérea. Mas é aquilo também. Abriu o placar, 2-0, tira o Verratti, bota um time leve, obriga o Vitória a sair e aí joga na velocidade para tentar ampliar o placar. Porque, de fato, o Verratti, eu acho ele só útil quando o Vasco tem a posse de bola e quando o adversário não tenta jogar bola ao não dar espaços para o Vasco contra-atacar. Porque se der espaços, é muito melhor a presença do Andrés Gomes, é muito melhor a presença do David no comando de ataque, porque são jogadores que têm um contra um, tem a velocidade, tem a retenção de bola, consegue fazer uma tabela. De fato, tecnicamente, o Verratti não está fazendo uma boa temporada, principalmente da Copa do Mundo para cá. Eu sempre falo isso. Antes da Copa, ninguém se discutia isso. O Verratti tinha marcado gols de bola rolando contra Fortaleza, contra São Paulo. Ninguém reclamava do Pirata. Mas a Copa do Mundo veio e após ela, o Verratti desaprendeu a fazer gol. Vamos lá, não perca a conta. O último gol com bola rolando na derrota para o Mirassol 3-2. Na ocasião, ele recebeu na pequena área do Puma Rodrigues e fez o gol com o pé. De lá para cá, foram apenas 3 gols de pênalti contra Corinthians, Atlético Mineiro e Sport. É pouco para o artilheiro do Brasil. Alcunha, que fatalmente daqui a pouquinho ele vai perder. Seja para o Arrascaeta, para o Caio Jorge ou até mesmo para o Germancano, jogador do Fluminense. Então, é isso, rapaziada. Levanta a cabeça, perder para o Palmeiras, infelizmente, é uma coisa normal. O Vasco não vence o Palmeiras desde 2015. O tabu segue, vai se completar aí 10 anos sem vencer o Palmeiras. Uma situação que me incomoda muito como torcedor do Vasco. Cresci acostumado a ver o Vasco vencer o Palmeiras, a ganhar títulos em cima do Palmeiras, como foi o Brasileiro de 97, a Mercosul de 2000. Mas, infelizmente, esse jejum, esse tabu, somado ao que o Palmeiras disputa
e briga por títulos. E o Vasco, infelizmente, buscando ainda voltar ao patamar que ele merece, a prateleira que ele merece, isso causa de fato uma grande tristeza. Mas é isso. Não dá para esmorecer, nem achar que está tudo ruim e até arrasada, não. Domingo o Vasco tem o Vitória pela frente em São Januário, um jogo extremamente acessível. Com ou sem Verratti, né, no ataque, é um jogo para vencer. E o Vasco, pelo menos, tirando o Palmeiras, vinha numa sequência importante, com o retorno do Barros, com mais pegada no meio campo, tendo o Tietê para dar fluidez nas jogadas, e o Hugo Moura, que provavelmente vai estar na zaga no lugar do Lucas Oliveira. Eu acho que é um time importante, um time coeso, um bom time para vencer o Vitória no próximo domingo. Beleza, rapaziada? Não esqueça de deixar aí o seu like, de compartilhar esse vídeo e também de se inscrever no canal Colina em Foco. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.